4. Destruição da autonomia do pensamento e das artes, indústria cultural. Examinando o projeto moderno, Boaventura de Souza Santos considera que este assentou-se sobre dois pilares, o da regulação e o da emancipação. O pilar da regulação, por sua vez, assentou-se sobre três princípios: o Estado, ou a soberania indivisa, que impõe a obrigação política vertical entre os cidadãos, e o mercado, que impõe a obrigação política horizontal, individualista e antagônica, e a comunidade, ou a obrigação política horizontal solidária entre seus membros. O pilar da emancipação, por seu turno, foi construído por três lógicas de autonomia racional: a racionalidade expressiva das artes, a racionalidade cognitiva e instrumental da ciência e da técnica, e a racionalidade prática da ética e do direito. O projeto da modernidade julgava possível o desenvolvimento harmonioso da regulação e da eliminação da regulação e da emancipação e a racionalização completa da vida individual e coletiva. Todavia, o caráter abstrato dos princípios de cada um dos dois pilares levou cada um deles à tendência a maximizar-se com a exclusão do outro, e a articulação entre o projeto moderno e o surgimento do capitalismo assegurou a vitória do pilar da regulação contra o da emancipação. A vitória do pilar da regulação, Estado e mercado, opera no sentido de esmagar o pilar da emancipação e, para isso, destrói a autonomia racional do pensamento, das artes, da ética e do direito. Fundamentalmente, a autonomia racional do pensamento e das artes se refere ao fim de sua subordinação aos imperativos da religião institucionalizada em igrejas e formulada em teologias. Em outras palavras, quando não estão a serviço de dogmas religiosos, nem estão ligadas a rituais religiosos, isto é, quando seu sentido e seu valor deixam de ser definidos por seu lugar na legitimação de dogmas, obras de pensamento, e nos cultos, obras de arte, nada melhor para expor a questão da autonomia das artes do que um texto hoje clássico, escrito por Walter Benjamin em 1935. O ensaio, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Nesse ensaio, Benjamin acompanha um movimento histórico e social de passagem das artes do campo religioso ao de sua autonomia ou ao campo artístico propriamente dito, distinguindo o momento religioso do momento autônomo pela distinção entre seu valor de culto e seu valor de exposição. Para realizar sua análise, Benjamin introduz o conceito de aura. A aura é a absoluta singularidade de um ser, natural ou artístico. Sua condição
de exemplar único que se oferece no aqui e agora, irrepetíveis, sua qualidade de eternidade e fugacidade simultâneas, seu pertencimento necessário ao contexto no qual se encontra e sua participação em uma tradição que lhe dá sentido. No caso da obra de arte, é sua autenticidade, o vínculo interno entre sua unidade e sua durabilidade. A obra de arte possui aura ou é aurática quando possui as seguintes qualidades: é única, una, irrepetível, duradoura e efêmera, nova e participante de uma tradição, capaz de tornar distante o que está próximo e estranho o que parecia familiar, porque transfigura a realidade. Porque ao surgir, as artes tinham como finalidade sacralizar e divinizar o mundo, tornando-o distante e transcendente, e ao mesmo tempo presentificar os deuses aos homens, tomando o divino próximo e imanente. Essa origem religiosa transmitiu às obras qualidade aurática que conservaram mesmo quando deixaram de ser parte da religião para se tornar autônomas e belas artes, ou quando se passou de sua inserção no culto religioso à sua autonomia no culto do belo. Se o culto do belo não substituir o culto dos deuses, conservou o caráter aurático da obra de arte. É preciso então explicar como a aura foi perdida ou destruída. Seu declínio deriva da difusão em intensidade crescente dos movimentos das massas modernas, que desejam apaixonadamente que as coisas fiquem mais próximas e por isso aspiram a, citação, abre aspas, superar o caráter único de todos os fatos por meio de sua reprodutibilidade, fecha aspas. Evidentemente, diz Benjamin, a arte sempre foi reprodutível, bastando ver discípulos imitando mestres. A questão, portanto, não está no fato da reprodução e sim na nova modalidade de reproduzir, a reprodução técnica que permite a existência do objeto artístico em série, o que em certos casos, como na fotografia, no disco e no cinema, torna impossível distinguir original e cópia. Isto é, desfaz as próprias ideias de original e cópia. Como a fotografia, o valor expositivo suplanta o valor de culto. Embora algo deste ainda tenha permanecido, quando se leva em conta, por exemplo, o papel central do retrato ou do rosto nos primórdios da reprodução fotográfica. Todavia, a partir do momento em que a figura humana se torna ausente, prevalece por inteiro o valor de exposição. Mas não só isso. Benjamin julga que as polêmicas do século XIX em torno da fotografia e do cinema como arte fundavam-se em uma confusão, ou melhor, em uma concepção anacrônica da arte, pois desconsideravam que a mudança técnica trazia consigo também a mudança do conceito de arte. Abre aspas. Se o jornal ilustrado estava contido virtualmente na litografia, o cinema falado estava virtualmente contido na fotografia, a reprodução técnica do som
iniciou-se no fim do século passado. Com ela, a reprodução técnica atingiu tal padrão de qualidade que ela não somente podia transformar em seus objetos a totalidade das obras de arte tradicionais, submetendo-as a transformações profundas, como conquistar para si um lugar próprio entre os procedimentos artísticos, fecha aspas. A destruição da aura está prefigurada como possibilidade inscrita na própria essência da obra de arte, porque, além do valor de culto, ela possui também o valor de exposição, e este último suscita a reprodutibilidade quando as condições sociohistóricas a exigirem e a possibilitarem. Abre aspas. À medida que as obras de arte se emancipam do seu uso ritual, aumentam as ocasiões para que sejam expostas. A disponibilidade de um busto que pode ser deslocado de um lugar para outro é maior que a de uma estátua divina, que tem sua sede fixa no interior de um templo. A disponibilidade de um quadro é maior que a de um mosaico ou de um afresco que o precederam. E se a disponibilidade de uma missa, por sua própria natureza, não era talvez menor que a de uma sinfonia, esta surgiu em um momento em que sua disponibilidade prometia ser maior que a da missa. Fecha aspas. Walter Benjamin assumia uma posição otimista, pois imaginava que a reprodução das obras de arte pelo livro, pelas artes gráficas, pela fotografia, pelo rádio, pelo fonógrafo e pelo cinema, permitiria à maioria das pessoas o acesso a criações que até então uns poucos podiam cometer e fruir. Em outras palavras, esperava que ela possa ir ainda mais longe e favorecer a crítica revolucionária das questões sociais, inclusive do próprio Estatuto da Propriedade. As técnicas de reprodução aplicadas às obras de arte modificam a atitude da massa diante da arte. Muito reacionária diante, por exemplo, de um Picasso, a massa mostra-se progressista diante, por exemplo, de um Chaplin. A característica de um comportamento progressista reside no fato de o prazer do espetáculo e a experiência vivida correspondente ligarem-se de modo direto e ínfimo à atitude do conhecedor. Essa ligação tem uma importância social. À medida que diminui a significação social de uma arte, assiste-se no público a um divórcio crescente entre o espírito crítico e a fruição da obra.
abre aspas, o capitalismo continuar conduzindo o jogo, fecha aspas, o nazifascismo é uma possibilidade, como mostrou a experiência histórica, representado sobretudo pelo movimento futurista nas artes. O nazifascismo propôs uma cultura de massa fundada na ideia da política como obra de arte, envidando esforços para estatizar a política e empregar técnicas de comunicação para mobilizar as massas sem tocar o regime da propriedade. Ora, quando o uso das forças produtivas é paralisado pelo regime da propriedade, o prodigioso crescimento do conhecimento científico e dos meios tecnológicos não se dirige à abundância e à emancipação das massas, mas conserva o desemprego e a ausência de mercados. Como dar vazão ao gigantesco potencial técnico contido no modo de produção por meio da guerra? Esta se torna, assim, o grande elemento mobilizador das massas. Estetizar a política significa glorificar a guerra ou como proclama o Manifesto Futurista, declarar que a guerra é bela. Conclui Benjamin. Abre aspas, a tarefa do comunismo é politizar a arte. Em outras palavras, Benjamin permanece atento aos efeitos do jogo capitalista. De fato, a partir da segunda revolução industrial, no século XIX, as artes foram submetidas a uma nova servidão, as regras do mercado capitalista. Surge a indústria cultural, expressão cunhada por Theodor Adorno e Max Horkheimer para definir a transformação das obras de arte em mercadoria e a prática do consumo de produtos culturais fabricados em série. Perdida a aura, a arte não se democratizou, massificou-se e transformou-se em distração e diversão para as horas de lazer. Como escrevem Adorno e Horkheimer, a obra de arte atualmente não transcende o mundo dado. É, abre aspas, arte sem sonho. É sonho em que adormecem a criatividade, a consciência, a sensibilidade, a imaginação, o pensamento e a crítica, tanto do artista como do público. Os produtos da indústria cultural buscam meios para ser alegremente consumidos em estado de distração. Todavia, cada um desses meios, abre aspas, é um modelo de gigantesco mecanismo econômico que desde o início mantém tudo sob pressão, tanto no trabalho quanto no lazer que lhe é semelhante, fecha aspas. Em outras palavras, além do controle sobre o trabalho, a classe dominante passou a controlar também o descanso, pois ambos são mercadorias, abre aspas. O amusement é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo avançado. É procurado por aqueles que querem subtrair-se aos processos de trabalho mecanizados para que estejam de novo em condições de afrontá-lo, fecha aspas. Qual o efeito do entretenimento como descanso? A hostilidade diante de tudo que possa ser mais do que simples divertimento, que peça atividade em vez de passividade. Dessa maneira, sob o poderio do capital, as obras de arte críticas e radicais foram esvaziadas para se tornar entretenimento e outras passaram a ser produzidas para celebrar o existente
em lugar de compreendê-lo, criticá-lo e propor outro futuro para a humanidade. A força de conhecimento, crítica e invenção das artes ficou reduzida a algumas produções da arte erudita, a arte de vanguarda e da chamada arte de protesto, enquanto todo o restante foi destinado a um consumo rápido, transformando-se em sinal de status social e prestígio para artistas e consumidores e em forma de controle social pelos proprietários privados dos meios de comunicação de massa. Como opera a indústria cultural? Em primeiro lugar, separa os bens culturais por seu suposto valor de mercado. Há obras caras e raras, destinadas aos privilegiados, que podem pagar por elas, formando uma elite cultural. E há obras baratas e comuns, destinadas à massa. Assim, em vez de garantir o mesmo direito de todos à totalidade da produção cultural, a indústria cultural introduz a divisão social entre elite culta e massa inculta. Em segundo, cria a ilusão de que todos têm acesso aos mesmos bens culturais, cada um escolhendo livremente o que deseja, como o consumidor em um supermercado. No entanto, basta darmos atenção aos horários dos programas de rádio e televisão ou ao que é vendido em bancas de jornais e revistas para vermos que as empresas de divulgação cultural já selecionaram de antemão o que cada grupo social pode e deve ouvir, ver ou ler. No caso dos jornais e revistas, por exemplo, a qualidade do papel, a qualidade gráfica de letras e imagens, o tipo de manchete e de matéria publicada definem o consumidor e determinam o conteúdo daquilo a que terá acesso e o tipo de informação que poderá receber. Se compararmos em uma manhã 5 ou 6 jornais, perceberemos que o mesmo mundo, este no qual todos vivemos, transforma-se em 5 ou 6 mundos diferentes, ou mesmo opostos, pois o mesmo acontecimento recebe 5 ou 6 tratamentos diversos, em função do leitor que a empresa jornalística tem interesse econômico e político de atingir. Em terceiro lugar, inventa figuras chamadas espectador médio, ouvinte médio e leitor médio, aos quais são atribuídas certas capacidades mentais médias, certos conhecimentos médios e certos gostos médios, oferecendo-lhes produtos culturais médios. Que significa isso? A indústria cultural vende cultura. Para vendê-la, deve seduzir e agradar o consumidor. Para seduzi-lo e agradá-lo, não pode chocá-lo, provocá-lo, fazê-lo pensar, trazer-lhe informações novas que o perturbem, mas deve devolver-lhe com nova aparência o que ele já sabe, já viu, já fez. A média é o senso comum cristalizado que a indústria cultural devolve com cara de coisa nova. Em quarto lugar, define a cultura como lazer e entretenimento, diversão e distração, de modo que tudo o que nas obras de arte e de pensamento significa trabalho criador e expressivo da sensibilidade, da imaginação, da inteligência, da reflexão e da crítica, não tem interesse, não vende.
Massificar é, assim, banalizar a expressão artística e intelectual. Em lugar de difundir e divulgar a cultura, despertando interesse por ela, a indústria cultural realiza a vulgarização das artes e dos conhecimentos. Adorno e Horkheimer assinalam que a atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural não deve ser explicada em termos psicológicos, pois, abre aspas, os próprios produtos paralisam aquelas faculdades, são feitos de modo que a sua apreensão adequada exige rapidez de percepção, capacidade de observação e competência específica, porém impedem efetivamente a atividade mental do espectador, se ele não quiser perder os fatos que se desenrolam rapidamente à sua frente. 5. A condição pós-moderna. Para avaliarmos o significado contemporâneo da indústria cultural e dos meios de comunicação de massa que a produzem, convém lembrar brevemente o que se convencionou chamar de condição pós-moderna, isto é, a existência social e cultural sob a economia neoliberal. O que acontece quando o capitalismo passa à forma neoliberal? Examinando a nova forma capitalista, David Harvey aponta a diferença entre as fases industrial e pós-industrial do capitalismo e sublinha o fato de que, na fase industrial, como o modelo fordista, o capital induzira o aparecimento das grandes fábricas, nas quais se formavam visíveis as divisões sociais, a organização das classes e a luta de classes, e encontrara-se na prática de controle de todas as etapas da produção, da extração da matéria-prima à distribuição do produto no mercado de consumo, bem como nas ideias de qualidade e durabilidade dos produtos, levando, por exemplo, à formação de grandes estoques para a travessia dos anos. Em contrapartida, na fase dita pós-industrial, imperam primeiro a fragmentação e a dispersão da produção econômica, incidindo diretamente sobre a classe trabalhadora, que perde seus referenciais de identidade, de organização e de luta. Segundo, a hegemonia do capital financeiro. Terceiro, a rotatividade extrema da mão de obra. Quarto, os produtos descartáveis com o fim das ideias de durabilidade, qualidade e estocagem. 5. A obsolescência vertiginosa das qualificações para o trabalho em decorrência do surgimento incessante de novas tecnologias. 6. O desemprego estrutural, decorrente da automação e da alta rotatividade de mão de obra, causando exclusão social, econômica e política. A desigualdade econômica e social atinge níveis jamais vistos e não só mantém a distância entre países centrais ricos e países periféricos pobres, como ainda em todos eles divide a sociedade entre bolsões de riqueza e bolsões de miséria. O Estado, por seu turno, distancia-se do modelo do bem-estar social, no qual, como explica Francisco de Oliveira, o poder público regulamentava e fiscalizava a economia e os fundos públicos eram dirigidos não somente para o financiamento do capital, mas também para o da reprodução da força de trabalho, por meio dos direitos sociais ou do salário indireto. O esgotamento desse modelo político decorre de duas causas principais.
De um lado, o endividamento do Estado ou déficit fiscal, de outro, a pressão dos grupos capitalistas dirigentes por meio de seus teóricos contra a regulação estatal da economia e, sobretudo, contra o financiamento dos direitos sociais dos trabalhadores, exigindo que a totalidade dos fundos públicos seja dirigida ao capital. Implementa-se o Estado neoliberal e com ele o encolhimento do espaço público e o alargamento do espaço privado, isto é, o mercado. A dimensão econômica e social da nova forma do capital é inseparável de uma transformação sem precedentes na experiência do espaço e do tempo, designada por David Harvey como a compreensão espaço-temporal. A fragmentação e a globalização da produção econômica engendram dois fenômenos contrários e simultâneos. De um lado, a fragmentação e a dispersão espacial e temporal, e de outro, sob os efeitos das tecnologias eletrônicas e de informação, a compreensão do espaço. Tudo se passa aqui, sem distâncias, diferenças, nem fronteiras. E a compressão do tempo, tudo se passa agora, sem passado e sem futuro. Em outras palavras, a fragmentação e a dispersão do espaço e do tempo condicionam sua reunificação sob um espaço indiferenciado, um espaço plano de imagens fugazes e um tempo efêmero, desprovido de profundidade. Paul Virilio fala da diacronia e atopia, ou da desaparição das unidades sensíveis do pleno e do espaço, vivido sob os efeitos da revolução eletrônica e informática. A profundidade do tempo e seu poder diferenciador desaparecem sob o poder do instantâneo. Por seu turno, a profundidade de campo, que define o espaço da percepção, desaparece sob o poder de uma localidade sem lugar e das tecnologias de sobrevoo. Vivemos sob o signo da telepresença e da teleobservação, que impossibilitam diferenciar entre a aparência e o sentido, o virtual e o real, pois tudo nos é imediatamente dado sob a forma da transparência temporal e espacial das aparências apresentadas como evidências. Volátil e efêmera, hoje nossa experiência desconhece qualquer sentido de continuidade e se esgota em um presente sentido como um instante fugaz. Ao perdermos a diferenciação temporal, não só rumamos para o que Virilio chama de memória imediata, ou ausência da profundidade do passado, mas também perdemos a profundidade do futuro, como possibilidade inscrita na ação humana enquanto poder para determinar o indeterminado e para ultrapassar situações dadas, compreendendo e transformando o sentido delas. Vale a pena citar aqui um trecho longo, mas significativo, escrito por Maurice Blanchot em A Conversa Infinita. Abre aspas. Queremos estar a par de tudo o que se passa no exato momento em que se passa. Queremos saber o que se passa e onde se passa. Nos vídeos em nossos ouvidos,
não somente se inscrevem sem atraso as imagens dos acontecimentos e as palavras que as transmitem, mas no final das contas não há outro acontecimento senão esse movimento de transmissão universal, reino de uma enorme tautologia. Fecha aspas. Que se passa com os meios? Abre aspas. Os meios de comunicação, linguagem, cultura, potência imaginativa, a força de serem tidos por simples meios, perdem sua força mediadora. Acreditamos conhecer as coisas imediatamente, sem imagens e sem palavras, e na realidade só nos resta uma prolixidade repetitiva, que nada diz e nada mostra. Quantas pessoas ligam o rádio e deixam o cômodo onde ele está, satisfeitas com esse ruído longínquo, absurdo? De jeito nenhum. O essencial não é que um certo homem se exprima em o outro se exprima e um outro o escute, mas sim que ninguém em particular falando e ninguém em particular ouvindo, haja entretanto palavra e como uma promessa indefinida de comunicar, garantia do vai-vém incessante das palavras solitárias. Fecha aspas. O cotidiano, escreve Blanchot, já não pode ser alcançado, pois não é mais aquilo que se vive, mas aquilo que se olha, que se mostra, simulacro e descrição sem nenhuma relação ativa. O mundo inteiro nos é oferecido sob a forma do olhar, e nada nos pode inquietar de fato. Abre aspas. Não temos que nos inquietar sobre os acontecimentos, desde que pousemos o olhar desinteressado sobre uma imagem a seguir, um olhar simplesmente curioso e, por fim, um olhar vazio, mas fascinado, para que tomar parte numa manifestação de rua, se no mesmo momento, no repouso e na segurança, graças a um aparelho de televisão assistimos à manifestação ali onde, produzida e reproduzida, oferece a nossa vista em seu conjunto, deixando-nos acreditar que ela só existe para nós, suas testemunhas superiores? Fecha aspas. O efeito é evidente, a despolitização. Abre aspas. A prática é substituída pelo pseudo-conhecimento, pelo olhar irresponsável, por uma contemplação superficial, despreocupada e satisfeita. O mundo vira espetáculo da comunicação. O homem, bem protegido entre as quatro paredes de sua casa e de sua existência familiar, deixa que o mundo venha a ele, sem perigo, certo de que não vai mudar por que vê e ouve. A despolitização está ligada a este movimento, e o homem de governo sempre temeu e teme a rua. Alegra-se por ser apenas um empreendedor de espetáculos, hábil em adormecer em nós o cidadão a fim de manter acordado na semi-obscuridade e na semi-sonolência o infatigável olhar de imagens. 6. Os meios de comunicação. A expressão comunicação de massa foi criada para se referir a objetos tecnológicos capazes de transmitir a mesma informação para um vasto público ou para a massa. Inicialmente, referia-se ao rádio e ao cinema, pois a imprensa
pressupunha pessoas alfabetizadas, o que não era requerido pelo rádio nem pelo cinema em seus começos. Pouco a pouco estendeu-se para a imprensa, a publicidade ou propaganda, a fotografia e a televisão. Esses objetos tecnológicos são os meios por intermédio dos quais a informação é transmitida ou comunicada. Em seu famoso estudo sobre os novos meios de massa, celebrizado com a afirmação "o meio é a mensagem", Marshall McLuhan comparou as diferenças pedagógicas entre o ensino baseado no livro impresso e o ensino contemporâneo, que emprega recursos audiovisuais. Na Antiguidade e na Idade Média, ressalta ele, os alunos aprendiam ouvindo o professor e repetindo o que ele dizia. O ensino era fundamentalmente oral e exigia grande trabalho de memória, havendo mesmo técnicas especiais para aprender a memorizar. Ademais, nos cursos mais avançados, além das aulas, os estudantes copiavam ou produziam para seu uso pessoal manuscritos de gramática, dicionários, ensinamentos básicos de aritmética e geometria. O ensino e o aprendizado, por ser orais, eram coletivos, pois todos os estudantes dependiam da aula ministrada pelo professor e memorizavam o ensinamento por meio de discussões e disputas com os colegas. Essa situação mudou com a chegada do livro impresso, pois não só os estudantes passaram a ter acesso aos mesmos materiais que os professores, mas também as aulas passaram a apoiar-se nos escritos, exigindo menos da memória de professores e alunos. Além disso, surgiu o estudo solitário e individual como algo mais importante do que a discussão e a disputa coletivas. Ora, prossegue McLuhan, estamos vendo o final da galáxia Gutenberg, ou seja, do livro impresso, como a chegada do rádio, do disco, da televisão e do computador às escolas. De fato, os novos meios de comunicação são visuais e sonoros. Usam muito pouco a escrita, com exceção do jornalismo impresso, e estimulam a oralidade. As escolas, como as da Antiguidade e a da Idade Média, adotam cada vez mais os recursos audiovisuais para o ensino e o aprendizado e reintroduzem os trabalhos de grupo e as discussões coletivas. Benjamin falava em reprodutibilidade da obra de arte. McLuhan fala em mecanização da expressão humana. Escreve ele, em um ensaio intitulado Visão, Som e Fúria, abre aspas. Antes da imprensa, um leitor era alguém que discernia e sondava enigmas. Após a imprensa, passou a significar alguém que corria os olhos, que escapulia ao longo das superfícies do texto impresso. Hoje em dia, no final de tal processo, chegamos a aliar a habilidade de ler velozmente com a distração, em vez de com a sabedoria. Mas a imprensa, a mecanização da escrita sucederam no século XIX a fotografia e, em seguida, a mecanização dos gestos humanos no filme. A isso seguiu-se a mecanização da fala
no telefone, no fonógrafo e no rádio, com o cinema falado e, finalmente, com a televisão, sobreveio a mecanização da totalidade da expressão humana, da voz, do gesto e da figura humana em ação. Cada um desses estágios da mecanização da expressão humana comparou-se em seu âmbito à revolução deflagrada pela própria mecanização da escrita. O que os meios ou a mídia veiculam, o que transmitem, sob a forma de romances, novelas, contos, notícias, músicas, debates, danças, jogos, espetáculos, transmitem informações. Entusiasmado com os meios de comunicação como veículos de informação, McLuhan escreve no mesmo ensaio, abre aspas, esta é a época de transição da era comercial, quando a produção e distribuição de utilidades absorvia o engenho dos homens, passando hoje da produção de mercadorias empacotadas para o empacotamento da informação. Anteriormente, invadíamos os Estados Unidos, os mercados estrangeiros com utilidades. Hoje invadimos cultura inteiras com informação enlatada, diversão e ideias. Fecha aspas. Letra A. Propaganda. A palavra propaganda deriva do verbo propagar, que significa multiplicar uma espécie por meio da reprodução, espalhar-se por um território, aumentar numericamente por contágio, irradiar-se, difundir-se e, por extensão, divulgar. A propaganda é uma difusão e uma divulgação de ideias, valores, opiniões, informações para o maior número de pessoas no mais amplo território possível. É com este sentido que falamos em propaganda religiosa e em propaganda política, ambas porque se dirigem publicamente ao maior número possível de pessoas. São formas de publicidade. Empregando as artes gráficas, a fotografia, a música, a dança e a poesia, e difundindo-se por meio de jornais, revistas, cartazes, rádio e televisão, a propaganda comercial ou publicidade comercial é a difusão e divulgação de produtos destinados à venda e dirigidos a consumidores. Essa propaganda opera por meio de, primeiro, explicações simplificadas e elogios exagerados sobre os produtos. Segundo, slogans curtos que possam ser facilmente memorizados. 3. Aparente informação e prestação de serviço ao consumidor. 4. Garantia de que o consumidor será ao mesmo tempo igual a todo mundo e não um deslocado, pois consumirá o que outros consomem e será diferente de todo mundo, pois o produto lhe dará uma individualidade especial. Para ser eficaz, a propaganda deve realizar duas operações simultâneas. Por um lado, deve afirmar que o produto possui os valores estabelecidos pela sociedade e que se encontra o consumidor, por exemplo, se a vida em família é muito valorizada, os produtos devem aparecer a serviço da mãe, do pai, dos filhos, da higiene e da beleza do lar, da saúde das crianças, da felicidade conjugal, etc. E por outro lado, precisa despertar desejos que o consumidor não possuía e que o produto não só desperta, como sobretudo satisfaz, donde o slogan
sua satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Em seus começos, desde fins do século XIX até os meados do século XX, a propaganda comercial sublinhava e elogiava as qualidades do produto. Apresentava, por exemplo, os efeitos curativos dos remédios, os efeitos higiênicos do sabão, do sabonete e da pasta de dentes, o conforto de uma mobília, o bom gosto de uma peça de roupa da moda. Podia também apresentar essas qualidades oferecendo a palavra de algum especialista que participara da fabricação do produto ou que o usara e o recomendava. Falavam médicos, dentistas, farmacêuticos, donas de casa, modistas, etc. Como na era da sociedade industrial os produtos eram valorizados por sua durabilidade, a propaganda tendia a inventar uma imagem duradoura que se tornava uma espécie de marca para o reconhecimento imediato do produto e facilmente repetida por todos. Essa marca podia ser um desenho, um slogan, uma pequena melodia, uma rima, assegurando o rápido reconhecimento do produto por muitos e muitos anos. Uma das propagandas mais conhecidas no mundo inteiro e de longa duração foi usada desde os anos 1930 por uma indústria de aparelhos de rádio e fonógrafos, a RCA. A RCA Victor, cuja marca era um cão com o ouvido próximo ao amplificador de som, com o ouvido próximo do ampliador de som e sob o qual havia os dizeres: a voz do dono. Para sugerir fidelidade do som e fidelidade do consumidor ao produto, no Brasil, nos anos 1940, por exemplo, havia melodias e slogans para um analgésico. Melhoral é melhor e não faz mal. Para um perfume popular, Cashmere Bouquet, a fragrância de rosas para você. Para um fixador de brilhantina, Glostora, a brilhantina que o homem adora. Nos anos 1950, havia um desenho característico, a rosa dos ventos, os pontos cardeais e subcardeais e usada pelos navegantes para orientação em viagens, acompanhada de uma frase melódica própria com que o consumidor imediatamente identificava uma companhia aérea, a Varig. A propaganda também buscava afirmar e garantir o produto trazendo o nome do fabricante como prova da qualidade: Guaraná da Antártica, cerveja da Brahma, tecido de algodão da América Fabril ou da Bangu, biotônico do Laboratório Fontoura. Ou com garantia da exclusividade, chicletes, a delícia que só Adams fabrica. Com o aumento da competição entre produtores e distribuidores, com o crescimento do mercado da moda, com o advento da sociedade pós-industrial, cujos produtos são descartáveis e sem durabilidade, a sociedade pós-industrial é a sociedade do descarte. E de consumo imediato, alimentos e refeições
alimentos e refeições instantâneos, e, sobretudo, à medida que pesquisas de mercado indicavam que as vendas dependiam da capacidade de manipular desejos do consumidor e até mesmo de criar desejos nele. A propaganda comercial foi deixando de apresentar o produto propriamente dito, com suas propriedades, qualidades, durabilidade, para afirmar que os desejos que ele realizaria, sucesso, prosperidade, segurança, juventude eterna, beleza, atração sexual, felicidade. Em outras palavras, a propaganda ou publicidade comercial passou a vender imagens e signos e não as próprias mercadorias. Assim, por exemplo, para vender certo cigarro, em vez de apresentá-lo como diretamente em seu lugar, aparecem motocicletas, veleiros, corridas de automóveis e o slogan "o sucesso", ou seja, vende-se a imagem do sucesso para a qual o cigarro se torna instrumento indispensável. Outra marca de cigarro passa a competir com a anterior e em lugar do próprio cigarro apresenta-se um prédio em construção com engenheiros e arquitetos de sucesso fumando e o slogan "a marca inteligente". Com isso vende-se o cigarro apelando-se para a imagem dos que são inteligentes e por isso o escolhem. Assim também, em lugar da manteiga e da margarina com suas propriedades e qualidades, aparece a família feliz tomando o café da manhã e consumindo o produto. Isto é, vende-se a imagem da felicidade e da harmonia domésticas, para as quais a margarina é a consolidação indispensável. Assim também, em lugar do sabonete e do desodorante, surge a imagem da sensualidade da mulher ou do homem que os usam. O automóvel é apresentado como prova de sucesso, charme e inteligência do consumidor. Sobretudo, quando são enfatizadas as inovações tecnológicas do veículo, cujo consumo pressupõe a imagem de uma pessoa moderna e atualizada, e assim por diante. A propaganda comercial também se apropria de atitudes, opiniões e posições críticas ou radicais existentes na sociedade, esvazia e banaliza seu conteúdo social ou político e as investe em um produto, transformando-as em moda consumível e passageira. Feminismo, guerrilha revolucionária, movimentos culturais de periferia, liberação sexual, direitos humanos, etc., arrancados do contexto que lhes dá sentido, são transformados em imagens que vendem produtos. Mas não só isso. Mas não só isso. A publicidade não se contenta em construir imagens com as quais o consumidor é induzido a identificar-se. Ela as apresenta como realização de desejos que o consumidor sequer sabia ter e que agora, seduzido pelas imagens, passa a ter. Uma roupa ou um perfume são associados a viagens a países distantes e exóticos, ou a uma relação sexual fantástica. Um utensílio doméstico ou um sabão em pó são apresentados como a suprema defesa do feminismo, liberando as mulheres das penas caseiras.
um alimento para crianças é apresentado como garantia de saúde e alegria infantis, despertando na criança o desejo de consumi-lo e levá-lo à mãe ou ao pai a adquiri-lo, porque esperam adquirir tranquilidade e certeza de bem alimentar os filhos. Visto, porém, que na sociedade contemporânea tudo é veloz, fugaz e efêmero, desaparecendo da noite para o dia, a propaganda precisa acompanhar esse ritmo. Por isso, ela desenvolve a ideia de que sua eficiência e sua competitividade serão maiores, não simplesmente por agir sobre os desejos já existentes, e sim por sua capacidade para inventar desejos novos e manipulá-los para o consumo de produtos sempre novos e fugazes. Por que essa invenção de desejos é eficaz? Analisando a sociedade burguesa nos começos do capitalismo, no clássico A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Max Weber assinalou abre aspas, entre aspas, afinidade eletiva entre a forma da economia capitalista e a moral puritana ou calvinista, fundada no elogio do trabalho como virtude e dever e na condenação do ócio e da preguiça como os piores vícios. Aquele que faz seu trabalho render dinheiro e, em lugar de gastá-lo, investe em mais trabalho para gerar mais dinheiro e mais lucro, vivendo frugalmente e honestamente, isto é, pagando em dia suas dívidas para assim obter mais crédito, é um homem virtuoso. Trabalhar é ganhar para poupar e investir para que se possa trabalhar mais e investir mais. Como consequência, desejos, fruição, gozo e satisfação são reprimidos a fim de assegurar a ordem social. Weber identifica a ética burguesa do trabalho e a figura do trabalhador no capitalismo. Na verdade, porém, o homem honesto que trabalha, poupa e investe é a autoimagem do burguês e não a figura dos que trabalham para que ele poupe e invista. A ética burguesa é a ideologia burguesa e, como tal, generalizou-se para toda a sociedade, tornando-se ética interiorizada pelos trabalhadores. Essa ética burguesa perdura até o final da forma industrial do capitalismo, perdendo força à medida que o capital necessita do consumo de massa e, sobretudo, quando o capitalismo passa à forma pós-industrial, isto é, quando, em decorrência do salto tecnológico, a acumulação do capital deixa de exigir a inclusão no mercado de trabalho e o desemprego se torna estrutural. Doravante, uma nova ética ou uma nova ideologia passa a valorizar a satisfação imediata dos desejos, o gozo e a fruição, que se tornam imperativos morais. É este o núcleo ideológico que garante eficácia à propaganda. Além de vender imagens, dissimulando a venda de mercadorias, a propaganda é impulsionada pelo mercado a vender a imagem de empresas que nada têm a ver com o produto e com o produto a ser consumido. É assim que bancos, financeiras, empresas de construção civil, empresas de exploração de minérios e petróleo e muitas outras passam a ter suas imagens associadas e programadas e associadas a programas de rádio e televisão, às artes e às ciências, pois patrocinam tais atividades. É assim, por exemplo, que uma empresa de cosméticos pode, em lugar de patrocinar um programa feminino, patrocinar concertos de música clássica. Uma revendedora de motocicletas, em lugar de patrocinar um programa para adolescentes,
patrocina um programa sobre ecologia. A esse respeito, em A Condição Pós-Moderna, David Harvey escreve, abre aspas, a competição no mercado de construção de imagens passa a ser um aspecto vital da concorrência entre as empresas. O sucesso é tão claramente lucrativo que o investimento na construção da imagem, patrocínio das artes, exposição de artes, produções televisivas, etc., se torna tão importante quanto o investimento em novas fábricas e maquinário. A imagem serve para estabelecer uma identidade no mercado, o que se aplica também ao mercado de trabalho. A aquisição de uma imagem por meio da compra de um sistema de signos, como roupas de grife e o carro da moda, se torna um elemento singularmente importante na autoapresentação nos mercados de trabalho e, por extensão, passa a ser parte integrante da busca de identidade individual, autorrealização e significado da vida. Essas operações da propaganda comercial são empregadas pela propaganda política, dobrando-a aos procedimentos da sociedade de consumo e de espetáculo. Não por acaso essa propaganda recebe o nome de marketing, pois sua tarefa é vender a imagem do político e reduzir o cidadão à figura privada do consumidor, para obter a identificação do consumidor com o produto. O marketing produz a imagem do político enquanto pessoa privada, características corporais, preferências sexuais, culinárias, literárias, esportivas, hábitos cotidianos, vida em família, vícios de estimação, a privatização das figuras do político como produto e do cidadão como consumidor privatiza o espaço público. Um dos exemplos notáveis desse procedimento, ou melhor, o momento inaugural do marketing político no Brasil, foi a campanha eleitoral de Fernando Collor de Mello, em 1989. A apresentação do candidato se realizava por meio de efeitos especiais, inspirados nos filmes de Guerra nas Estrelas. Seu objetivo era oferecer a marca do produto. No caso, a modernidade e o destemor do candidato. Este sempre em mangas de camisa, significando que a modernidade estava comprometida com o povo. Chegava aos comícios em um helicóptero que, iluminado por holofotes de 1000 cores, descia às praças, indicando que o candidato vinha do alto, dos céus à terra, um enviado do Senhor. Nos mesmos moldes, essa forma de propaganda marcou presença na campanha presidencial de Lula em 2002, particularmente com a imagem produzida para as últimas transmissões. Mulheres grávidas vestidas de branco telegenético, dançando, correndo, andando, saltando em uma planície verdejante ao som do bolero de Ravel, para significar que estávamos às vésperas do parto de um novo país. B. Rádio e televisão. Os primeiros estudos sociológicos, psicológicos e filosóficos sobre os meios de comunicação de massa foram feitos a partir da expansão das ondas de rádio. Mais do que o telefone, o telégrafo sem fio e o fonógrafo, o rádio despertou interesse porque com ele iniciaram-se efetivamente a informação e a comunicação de massa à distância. Sua importância e seu impacto podem ser avaliados com o caso da transmissão radiofônica de
A Guerra dos Mundos, feita por Orson Welles. Em meados dos anos 1930, o jovem Orson Welles irradiou por uma rádio de Nova York o romance de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, que narra a invasão da Terra por marcianos. Orson Welles e sua turma não avisaram ao público que se tratava de uma obra de ficção, mas a apresentaram como se de fato Nova York estivesse sendo invadida por alienígenas. O pânico tomou conta da cidade, com pessoas fugindo de suas casas, procurando trens, ônibus, metrôs e automóveis para escapar à ameaça. E a seguir, o pânico tomou conta do país, sendo necessário que o governo e o exército norte-americano interviessem para acalmar a população. O poder de persuasão e de convencimento do rádio levou a seu uso político, cotidiano e intenso pelo nazismo, considerado por muitos pensadores o verdadeiro início da comunicação de massa, porque descobriu e explorou a capacidade mobilizadora do rádio. Conferências de intelectuais nazistas, discursos de Hitler, transmissão de paradas militares, juvenis, infantis, femininas, entrevistas com militantes do Partido Nazista, transmissão de notícias diretamente das frentes de guerra, concertos e óperas de compositores alemães autênticos foram empregados para convencer a sociedade alemã da grandeza, da justeza e do poderio do Terceiro Reich. Com o rádio, a televisão é um meio técnico de comunicação à distância que empresta do jornalismo a ideia de reportagem e notícia, da literatura a ideia do folhetim novelesco, do teatro a ideia de relação com o público presente e marcando sua diferença com relação ao rádio, empresta do cinema os procedimentos com imagens. Do ponto de vista do receptor, o aparelho de rádio e o televisor são eletrodomésticos, como o liquidificador ou a geladeira. Do ponto de vista do produtor, são centros de poder econômico, tanto porque são empresas privadas, como porque são uma mercadoria que transmite e vende outras mercadorias, e centros de poder político ou de controle social e cultural. Como indústria cultural, rádio e televisão operam segundo a lógica do mercado de entretenimento e da propaganda comercial. Por isso, introduzem suas duas divisões cuja referência é o poder aquisitivo dos consumidores, a dos públicos, as chamadas classes A, B, C e D, e a dos horários. A programação se organiza em horários específicos que combinam a classe, a ocupação, donas de casa, trabalhadores manuais, profissionais liberais, executivos, a idade, crianças, adolescentes, adultos e o sexo. Essa divisão atende às exigências dos patrocinadores que financiam os programas em vista dos consumidores potenciais e, portanto, criam a especificação do conteúdo e do horário de cada programa. Em outras palavras, o patrocinador não aparece apenas no intervalo comercial, pois o conteúdo, a forma e o horário do programa já exprimem em seu próprio interior a imposição do patrocinador. A figura do patrocinador também pode determinar o conteúdo e a forma de outros programas, ainda que não patrocinados por ele. Por exemplo, um banco de um governo estadual pode patrocinar um programa de auditório, pois isso é conveniente para atrair clientes, mas indiretamente também pode influenciar o conteúdo veiculado pelos noticiários, uma vez que
para não perder o patrocínio do programa de auditório, a empresa de televisão deixa de difundir notícias desfavoráveis a esse governo estadual. A desinformação, aliás, é o principal resultado da maioria dos noticiários de rádio e televisão. Com efeito, de modo geral, as notícias são apresentadas de maneira a impedir que o ouvinte e o espectador possam localizá-las no espaço e no tempo. Ausência de referência espacial ou atopia. As diferenças próprias do espaço percebido, perto, longe, alto, baixo, grande, pequeno, são apagadas. O aparelho de rádio e a tela da televisão tornam-se o único espaço real. As distâncias e proximidades, as diferenças geográficas e territoriais são ignoradas, de tal modo que algo acontecido na China, na Índia, nos Estados Unidos ou em Campina Grande apareça igualmente próximo e igualmente distante. É assim, por exemplo, que os acontecimentos de 11 de setembro de 2001, na cidade de Nova York, quando foram destruídas as duas torres do Centro Mundial de Comércio, ou World Trade Center, foram sentidos com grande emoção no Brasil, tendo algumas pessoas se referido ao fato como se fosse algo muito próximo e que as atingia, embora continuassem olhando calmamente e sem nenhuma emoção para crianças esfarrapadas e famintas pedindo esmolas nas esquinas das ruas de suas cidades. Ausência de referência temporal ou acronia. Os acontecimentos são relatados como se não tivessem causas passadas nem efeitos futuros. Surgem como pontos puramente atuais ou presentes, sem continuidade no tempo, sem origem e sem consequências. Existem enquanto são objetos de transmissão e deixam de existir se não são transmitidos. Têm a existência de um espetáculo e só permanecem na consciência dos ouvintes e espectadores enquanto permanece o espetáculo de sua transmissão. Assim, por exemplo, desde os sequestros da filha de um apresentador de televisão e depois desse mesmo apresentador e o de um publicitário muito conhecido no Brasil, os noticiários de rádio e televisão passaram a dedicar a maior parte do tempo a notícias sobre crimes, roubos, furtos, homicídios, sequestros, estupros, violência contra crianças, etc. Como se tais crimes tivessem surgido do nada, repentinamente. A população passou a sentir-se ameaçada e amedrontada porque passou a receber uma verdadeira enxurrada de notícias sobre esses assuntos. Embora os crimes já ocorressem de longa data e tivessem aumentado havia muito tempo. Todavia, nenhum noticiário estabeleceu qualquer relação entre a criminalidade e suas causas possíveis, tais como o problema do crime organizado e dos crimes de colarinho branco, os problemas postos pela economia, desemprego, exclusão social, desabrigo, fome, miséria, etc., e suas consequências sociais, desigualdade social, injustiça, corrupção dos aparelhos policiais e judiciários, etc. Nenhuma informação real foi transmitida à sociedade, a não ser a ideia de que criaturas más e perversas, saídas de parte nenhuma, haviam se posto, sem outro motivo a não ser a pura maldade, a ameaçar a vida e os bens de cidadãos
honestos e desprotegidos. Os acontecimentos de 11 de setembro em Nova York e Washington levaram o governo dos Estados Unidos a invadir e bombardear primeiro o Afeganistão e a seguir o Iraque. Subitamente, o Afeganistão passou a existir. Sua existência, porém, foi a de um espetáculo de rádio e televisão. Tanto assim que, decorridos alguns meses e terminada a invasão norte-americana, desapareceu dos meios de comunicação e muita gente já não se lembra que esse país existe. E mesmo durante o breve tempo em que existiu, o Afeganistão parecia incompreensível, pois quando termos como Aliança do Norte e Talibã passaram a ser usados pelos meios de comunicação, ninguém sabia o que queriam dizer e eram usados como se tivessem começado a existir naquele momento e não fizessem parte de uma história que permaneceu desconhecida para os telespectadores e os rádio-ouvintes. Mas não só isso, rádio-ouvintes e telespectadores tiveram a impressão de que o ataque às torres de Nova York havia sido um ato repentino de loucura, algo insano, súbito e inexplicável, pois não tinham nenhuma informação sobre o passado que levou a tal acontecimento. Quais as relações econômicas, políticas e militares entre o governo dos Estados Unidos e países do Oriente Médio? Por que tais relações causaram os ataques? Curiosamente, aliás, ninguém indagou por que todos os noticiários que voltavam para as torres nova-iorquinas e praticamente nenhuma palavra era dita sobre o ataque ao Pentágono, isto é, ao coração militar dos Estados Unidos. Situação semelhante ocorreu e ocorre com as notícias sobre o Afeganistão e o Iraque, isto é, não há nenhuma referência aos interesses econômicos e geopolíticos dos Estados Unidos sobre uma das regiões mais ricas em petróleo e minérios. No caso do Iraque, os noticiários, além de repentinamente transformarem Saddam Hussein em ditador feroz e louco, ele que até há pouco tempo era um aliado treinado e armado pelos serviços de segurança norte-americanos, durante a guerra contra o Irã, declaram incessantemente que a invasão teve como finalidade instalar a democracia e a liberdade no Iraque, de maneira que, para explicar o inexplicável, ou seja, uma guerra civil que já dura 5 anos, as notícias afirmam que se trata de insurgentes, estrangeiros e fanáticos religiosos. Com a palavra terrorismo, tudo parece explicado quando nada o é efetivamente. Aliás, a desculpa esfarrapada para a invasão do Iraque e para ameaças de uma invasão ao Irã, além do embargo econômico que foi imposto a esses dois países, é a existência de pesquisas nucleares com finalidade bélica, sem que, no entanto, seja dita uma única palavra sobre as armas nucleares produzidas por Israel. E o mesmo ocorre a respeito da Palestina, que comparece nos noticiários apenas sob a forma de atos de terror, sem que seja mencionada uma única informação sobre a ocupação e invasão de territórios palestinos por Israel, assim como não é mencionado o cerco policial e militar da população palestina, sitiada por uma alta muralha sob guarda israelense e submetida ao corte de energia elétrica, abastecimento de água e alimentação.